Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. O dinheiro é muito importante, e seria maravilhoso se eu pudesse obtê-lo sem ter que matá-lo, porque exterminá-lo seria uma fonte de renda adicional. Em outras palavras, gostaria de ser pago 2 vezes pelo mesmo trabalho. Ah, sim, tenho outra pergunta. Todos os dragões que conheço acumulam grandes quantidades de tesouros à medida que ficam mais fortes. A mesma coisa se aplica a você também? Se eu matar, isso significa que eu vou poder botar minhas mãos em uma enorme pilha de repente, várias magias explodiram contra o corpo de Kyurelin. Eles eram magias de ataque de alto nível, pareciam campos de força. Elas facilmente perfuraram a barreira protegendo seu corpo e causaram danos significativos. Este era um grupo de Magic Casters de nível bastante elevado. Kyurelin apressadamente torceu o pescoço, procurando a fonte, por trás dele. Havia várias criaturas undeads lá. Seus sentidos draconíacos diziam que os bastões que empunhavam continham grande poder. E pendurado no pescoço daqueles undeads estava Kyurelin, virou-se para encarar o inimigo. Não concordamos que seria 1 contra 1. Demônios, monstros negros e um cajado. Kyurelin não tinha nada a dizer sobre isso. Qualquer coisa que pudesse ser convocada pelo seu próprio poder era parte de sua própria força. Afinal, Kyurelin acumulou 1.200.000 zumbis. Porém, isso foi diferente. Trazer ajuda não fazia parte de uma batalha cara a cara. Certamente alguém se sentiria como Kyurelin, indiferentemente de como tentassem analisar isso. No entanto, seu inimigo deu de ombros e respondeu indiferente. Estamos tentando nos matar, não? Por que eu tenho que obedecer a tal regra? Vale tudo em nome da vitória. O importante é vencer. Sua mente ficou branca por um momento, seu desgraçado ou. Kyurelin começou a correr, não para frente. Em vez disso, ele estava indo para trás, para os undeads que lançaram ataques mágicos em suas costas. Era fácil dizer quem seria mais fácil de eliminar. Reduzir o número de distrações era essencial. Sua escória desprezível. Os diálogos de antes só tinham a intenção de ganhar tempo para seus reforços aparecerem. Cair em uma armadilha assim, e se ligar às regras de um duelo, foi algo realmente tolo. Não, ele não esperava que seu oponente lutasse sujo. Não esperar isso era uma vergonha. Como esperado de uma imundície. E por acreditar numa mentira descarada vindo de uma imundície daquelas, era realmente seu atestado de imbecilidade. Embora mantivesse sua raiva sob controle, Kyurelin correu para o bando de undeads, provavelmente sua maior velocidade até o momento. Várias magias de alto nível foram disparadas na direção de Kyurelin, danificando sua saúde. E então atrás estava a magia de alto nível da imundície do Imperador Dragão. Uma magia vil, com um poder esmagador que poderia rasgar seu corpo em pedaços com 3 cortes invisíveis. No entanto, ele entendeu que as magias do bando de undeads o destruiriam antes que pudesse aniquilar seu inimigo principal, de modo que não teve escolha senão ignorar o ataque. Seus sentidos draconíacos o informaram de uma grande rajada de vento. Essa rajada de vento foi alta no céu. Ao mudar sua linha de visão, ele viu um poderoso Wind Elementa, elemental ventoso. Esse elemental era muito parecido com o de antes. Seu oponente provavelmente estava tentando ganhar controle do espaço aéreo e suprimir Kyurelin. De repente a palavra, recuar, passou pela mente de Kyurelin, mas foi imediatamente esquecida ao ver o bando de undeads usando seus bastões. Desapareçam da minha vista, as seclas da imundície. Ao contrário da imundície a quem bradava seu ódio, esses undeads não eram tão poderosos. Ainda assim, usaria magia selvagem para aumentar o poder destrutivo da cauda, apenas por precaução. Depois de destruir esses incômodos, ele cuidaria de seu inimigo. Quando chegasse a hora, Kyurelin usaria essa magia em suas garras e dentes, e terminaria as coisas em combate próximo para evitar que ele fugisse. Ele o agarraria com suas garras e o prenderia ao chão, depois o esmagaria em pedaços com suas presas. Talvez ele devesse ampliar sua muralha separamundos, para impedir que os reforços inimigos continuem a invadir, mas isso drenaria uma grande quantidade de poder e, portanto, preferiria não usá-la. No entanto, pode não haver outra escolha, dependendo das circunstâncias. Logo, atingiu os lacaios da imundície em seguida, usou sua longa cauda para matar todos com a pressão do deslocamento de ar. Kyurelin ficou chocado. Alguma coisa havia sido destruída quando golpeou a imundície com sua cauda. Contudo, quase metade dos undeads parecia intacta. Kyurelin não considerava seus golpes com a cauda como os mais poderosos. Provavelmente não seria nada se comparado ao Svormaster Dragonlord, o soberano dragão espadachim. No entanto, era impossível que eles ficassem ilesos. Eles defenderam completamente contra isso de alguma forma? Ou será que aqueles undeads eram tão poderosos quanto a imundície do Imperador Dragão? Este último era bem impossível.
Se fosse esse o caso, ele deveria tê-los jogado na briga também. Se não, então que outro motivo poderia haver? Magias voaram dos undeads restantes e diminuíram a força de Kyurelin. O inimigo se aproximando por trás também o atacava com magias. O Wind Elemental estava a ponto para interceptá-lo no céu. O que deveria fazer? Como poderia mudar essa situação? Kyurelin pensou. No final, chegou às duas opções de lutar ou fugir. Parte de Kyurelin dizia que deveria fugir. A vitalidade de Kyurelin estava muito baixa. Nestas circunstâncias, seria muito difícil derrotar esse oponente intacto. Agora era hora de recuar e se reajustar antes de lutar novamente. Mas a outra parte de Kyurelin o dizia: você vai fugir de novo? Depois de esgotar suas almas coletadas e usando magia selvagem, e ainda não ter nada para usar? Você vai deixar acabar assim? Jamais! Kyurelin já havia se despedido do seu fraco eu. Ele não mais era quem outrora foi. Ele jurou aniquilar a imundície do Imperador Dragão, aqui e agora. Tendo decidido, Kyurelin ativou seu ataque mais poderoso. Apesar de ter sido ineficaz contra seu inimigo mais odiado, não havia como não funcionar contra os undeads restantes. Assim sendo, Kyurelin disparou o enorme feixe preto de sua boca uma vez mais. Suzuki Satoru observou isso enquanto usava Fly para diminuir a distância. Os membros da Corpus do Abismo que haviam sido forçados a entrar na batalha haviam sido aniquilados. Até mesmo o Primal era elemental primevo aéreo que estava no ar para vigiar Kyurelin, teve o mesmo destino. Naturalmente, Suzuki Satoru também havia sido atacado. Contudo, não teve efeito sobre ele por causa da proteção de seu item World Class. Se isso fosse no jogo, Suzuki Satoru teria gritado seus desenvolvedores merdas, com a ideia de que um ataque tão OP poderia ser usado duas vezes em rápida sucessão. No entanto, em uma batalha ao vivo, ele não teve escolha senão aceitá-lo. Suzuki Satoru soltou um suspiro de alívio. O fato de seu oponente ter escolhido ficar em pé e lutar em vez de fugir o fez mais feliz do que ser capaz de anular esse ataque. Claro, foi por isso que ele escolheu provocar seu inimigo. Todavia, tendo em consideração as qualidades especiais dos undeads, era muito provável que tivesse escolhido fugir quando a situação se mostrasse insustentável. Suzuki Satoru teria corrido se as coisas se tornassem desvantajosas. Sua oposição também não tinha motivos para não fazê-lo. Portanto, ele teve muita sorte. Ainda assim, era estranho que seu adversário não tivesse chamado ajuda. Se alguém não pudesse vencer sozinho, então certamente esse alguém escolheria atacar em grupo. Suzuki Satoru mentalmente inclinou a cabeça em perplexidade. Isso foi por orgulho ou algo assim? Se fosse esse o caso, então seria verdadeiramente risível. A arrogância dos fortes era o deleite para os fracos. Os membros da Corpus do Abismo desapareceram, e Kyurelin parou seu feixe negro. Suzuki Satoru deu-lhes os seus sinceros agradecimentos. Kyurelin se virou, e então falou, em uma voz surpreendentemente calma, mas que continha o fulgor de um inferno flamejante. Mais uma vez, eu só posso usar isso mais uma vez, era mentira. Suzuki Satoru zombou das palavras de Kyurelin. Em que lugar no mundo, alguém revelaria suas fraquezas para o inimigo? Hoje todos os meus esforços até hoje. E pensar que isso. Não havia necessidade de responder. Sua resposta à lamúria de Kyurelin foi uma magia de ataque. Na verdade, o cajado já havia indicado que Suzuki Satoru deveria matar esse insolente. Contudo, não antes de responder a Kyurelin. Você arruinou a vida da minha amiga e a mergulhou em um abismo de sofrimento. O trabalho de sua vida merece acabar em nada, seu merda. Não havia mais necessidade de dizer mais nada. Triple Maximize Magic, Reality, / Triple Magic, Wall of Skeleton. Os olhos de Suzuki Satoru se arregalaram. Uma parede de ossos apareceu protegendo Kyurelin, interceptando seu Reality / Atrás da parede de ossos que estava Kyurelin, cujo tronco estava curvado, semelhante a uma fera em preparação para atacar. Até agora ele não tinha usado nenhuma magia de níveis. Ele ainda tem força para lutar? Suzuki Satoru começou a entrar em pânico. A saúde de seu oponente estava quase acabando, mas sua mana ainda estava cheia. Ele sentiu o cajado perguntando, podemos matar ele? E respondeu com espere um pouco, Tripla Magic. Unde Inflame quando a magia de 5º nível entrou em vigor, as garras e presas de Kyurelin brilharam com chamas branco-azuladas. Esta magia adicionava danos por fogo e energia negativa aos ataques. Ele havia terminado todas as experiências que planejara nos últimos 5 anos. No entanto, parecia que tinha sido corrigido. Um bug que permitia aos undeads atingidos por tal magia ganharem cura infinita não funcionava aqui. Nesse caso, provavelmente estava apenas planejando adicionar dano de fogo a seus ataques naturais. Isso fazia dela uma magia mais inferior ainda. Está em algum tipo de modo em que só pode usar magias necromânticas? Ele teorizou que esse era o caso, mas faltava-lhe a informação para chegar a uma conclusão. Suzuki Satoru não preparou nenhuma magia específica para lidar com Kyurelin. Em vez disso, ordenou ao cajado: vá em frente. O cajado lançou Summon Primal Warrior Elemental. A água rompeu o solo como uma erupção e assumiu uma enorme forma humanoide. Ao mesmo tempo, Kyurelin atacou sem hesitar. Ao ver isso, Suzuki Satoru não pôde deixar de se sentir aliviado.
Seu adversário estava claramente tentando alcançar a vitória em combate próximo, porque não queria ser arrastado para uma luta de longo alcance. Simplificando, seu inimigo concluiu que perderia para Suzuki Satoru em um confronto mágico. Desse ponto de vista, ele poderia concluir que mesmo com uma grande quantidade de mana, seu oponente não seria capaz de aproveitá-la totalmente nessas circunstâncias. E o mais importante era que seu inimigo havia escolhido um combate próximo, enquanto Suzuki Satoru já havia convocado um escudo. Nesse caso, por que esperou até agora para usar a magia de níveis? Em seus pensamentos, Suzuki Satoru chegou a uma possível resposta. Kyurelin não queria usar a magia que ele chamou de imundície do Imperador Dragão. Portanto, ele só tinha deixado de lado seu tabu contra a magia no final, quando entrou em desespero. Ah, um idiota dentre os idiotas. Suzuki Satoru zombou da estupidez de Kyurelin. Na verdade, Kyurelin poderia ter vencido. Devido à diferença em seus tamanhos, ele poderia ter pisoteado Suzuki Satoru, forçando-o a ficar sem opções. Porém, seu descuido, ignorância e, mais importante, sua arrogância contribuíram para sua derrota. Mesmo em face desse ataque suicida imprudente, Suzuki Satoru não relaxou. Isso porque ele suspeitava que era uma encenação, ou estava procurando uma chance de escapar. Quem sabe, ele pode simplesmente fugir a qualquer momento. Ao considerar essa possibilidade, ele preparou uma magia como precaução. Suzuki Satoru não o atacou, mas continuou olhando diretamente para Kyurelin enquanto corria em investida. O cajado lançou uma de suas magias de limite diário, Vermilion Nova, abrasando a pele de Kyurelin. No entanto, em nada diminui sua velocidade. Foi por causa de seus traços raciais, ou foi sua determinação que anulou a dor? Isso não importa agora. De fato, nada disso importava. Não havia necessidade de aprender sobre o estado de espírito de Kyurelin. Era tão inútil quanto especular sobre os pensamentos de um oponente sem utilidade. Tudo o que restava agora era atacá-lo até que morresse. O Primal Warrior Elemental Primevo Aquático se interpôs na frente de Kyurelin, como um escudo para Suzuki Satoru. Ele não pretendia disputar com ele. Em vez disso, Kyurelin simplesmente agarrou a garganta do Primal Elemental. Talvez planejasse usar seu peso para sobrepujar o monstro invocado, mas o Primal Elemental era resistente a tais coisas. Por ser um Undead, certamente os ataques de Kyurelin poderiam infligir várias doenças de status. Contudo, o Primal Elemental também era altamente resistente a esses ataques. Pode-se dizer que era virtualmente imune a todos os efeitos negativos. Enquanto Kyurelin mordia o pescoço, ele corria descontroladamente com suas afiadas garras frontais. Como esperado de um elemental de alto nível, ele ainda tinha vitalidade, mesmo depois de ser atacado por um dragão que era mais forte do que ele mesmo. Ah, que idiota! Se você ainda pode usar mais uma vez, então deveria usar. Quando ele rasgou a garganta do elemental, Kyurelin travou seus olhos carmesins, distorcidos pelo ódio, em Suzuki Satoru. Kyurelin estava quase sem vigor. Aquela grande barra de HP estava quase esgotada, como uma vela ao vento. As magias de alto nível do cajado e Suzuki Satoru, que concluiu que seu inimigo não tentaria escapar, atacaram Kyurelin enquanto ele estrangulava Primal Elemental. O fogo em seus olhos carmesins brilhou intensamente, e depois se apagou. Seu maldito, 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 seu maldito, seu maldito. Em meio sua torrente de amaldiçoamentos, o corpo arruinado de Kyurelin começou a se desintegrar e se desfazer. Só então, o Primal Elemental o acertou com sua força explosiva, e Kyurelin se partiu em dois. Como um pedaço de vidro, os remanescentes de Kyurelin foram soprados pelo vento, e depois desapareceram, como se estivessem desintegrando-se no ar. Não sobrou nada, uma vitória pouco proveitosa. Ele ainda poderia ter obtido algo de valor no cadáver, se tivesse permanecido, é claro. Era por ser um dragão do tipo zumbi? Ou salvou sua última jogada para não deixar um cadáver para trás? Suzuki Satoru não fazia ideia. Das cinzas às cinzas, do pó ao pó, a barreira ao redor deles havia desaparecido, e todos os sinais de seu sensor de Undeads haviam desaparecido. Apenas por desencargo de consciência, ele verificaria a área circundante para se certificar de que tinha sido totalmente aniquilado. Suzuki Satoru já havia encontrado muitos tipos de Undeads, mas não tinha ouvido falar de qualquer um que pudesse voltar à vida depois de ser destruído. Ainda assim, ele não poderia descartar totalmente a possibilidade. Suzuki Satoru suspirou de alívio. Eu não tive a chance de usar a mina nuclear, os Death Knights e nem Overlord Undead General. Havia mais duas cartas que ele ainda não havia jogado. Ele preferiu esperar para uma segunda batalha. Contudo, ele estava andando na corda bamba durante essa luta. Afinal de contas, seu inimigo poderia muito bem ter um trunfo. Era possível que ele tivesse acabado invalidando todas as jogadas de seu oponente, e assim, vencido com folga. Era por isso que ele odiava lutar contra adversários dos quais ele pouco sabia. Ele queria celebrar sua vitória, mas sentia tão pouca alegria que chegava a ser lamentável. Esta vitória não foi por causa de sua força de combate individual, mas devido ao seu uso de táticas, uma estratégia que levou a uma vitória final. Se alguma parte de seu plano fracassasse, provavelmente teria sido Suzuki Satoru, e não Kyurelin que teria sido destruído agora. Se ele se tornasse arrogante por causa dessa vitória esmagadora, ele poderia ser o único a ser aniquilado da próxima vez. Com isso em mente, Suzuki Satoru intensificou sua cautela.
E, de certo modo, Suzuki Satoru havia perdido. Eu não conseguia encontrar uma maneira de salvar os pais da Keno. Ele estava preocupado. Se permanecesse obcecado demais com essa informação e Kurelin tivesse notado isso, não teria como ele vencer. Afinal, se ele expusesse suas fraquezas, era possível que elas pudessem ser exploradas. Ele fez TCH anteriormente porque sabia que perderá sua única chance de coletar informações. Suzuki Satoru olhou em volta para o desolado deserto ao seu redor. Como não sabia quando ou se os reforços de Kurelin chegariam, seria melhor procurar informações relevantes ao seu redor. Mas antes disso, havia algo que ele precisava fazer. Sim, preciso enviar uma mensagem para ela. Deveria ela dizer que era o que esperava? Antes que a porta se abrisse, a visão das correntes penduradas na maçaneta já lhe contará tudo. Mesmo assim, Keno fechou os olhos em silêncio e depois os abriu lentamente. Nada havia mudado. O que ela tinha visto agora não era algum engano ou paisagem ilusória, mas a realidade. Ela estava nos esgotos de Inveria. Keno abriu a porta do quarto que havia sido fechado há 5 anos, mas as 3 pessoas lá dentro ainda eram zumbis. Como ela pensara, nada seria tão simples. Keno. Atrás dela estava o mais poderoso Magic Caster do mundo, e também o companheiro de viagem de Keno. Ele a chamou em preocupação. Keno se virou, tomando a delicadeza de sorrir. Não precisa se preocupar, Satoru. Eu não estou magoada com isso. Bem no fundo, eu já sabia que seria assim e entendo. Pai e mãe, escutem isso. Ela olhou e se aproximou das 3 pessoas que estavam grunhindo. Satoru vingou a todos. Eles provavelmente não sentiriam felicidade. Mesmo que ela lhe dissesse isso, eles não tinham inteligência o bastante para tal. Ela sabia que isso iria acontecer, mas a dor no coração de Keno diminuiu um pouco. Keno, tudo bem. Estou bem, Satoru. Você não precisa se preocupar. Este mundo é um lugar grande. Portanto, é possível que haja um item que possa ajudar a todos, não acha? Claro, não havia expressão no rosto de Suzuki Satoru, mas sua voz deixou claro que ele estava muito feliz. Certamente, qualquer um que pudesse mostrar sentimentos assim para os outros deve ser muito gentil. Sim, o mundo é grande. Vamos ver esse mundo, juntos sim. Eu sei que posso te atrapalhar um pouco, mas eu estarei sob seus cuidados, Satoru. Eu deveria dizer isso, Keno. Keno olhou para trás, para os membros da sua família na cela. Tudo bem deixá-los assim? Keno apertou a mão em um punho. Matá-los e libertar suas almas daqueles corpos hediondos não seria uma misericórdia? Talvez suas almas ainda possam estar sofrendo, agora. Mas ter uma pessoa decidindo o destino dos outros, mesmo que fosse certo, pode bem ser uma maneira muito arrogante de pensar. Mas, pode-se dizer que havia apenas uma pessoa que poderia tomar essa decisão, apenas Keno. Ela tinha a sensação de que não seria capaz de encontrar uma maneira de restaurar sua família ao normal, mesmo que vasculhasse o mundo inteiro. Foi por isso que ela abandonou essa linha de pensamento. No entanto, agora que Suzuki Satoru havia destruído o culpado por trás do incidente, era verdade que Keno havia ganhado uma nova porção de esperança. Ela podia sentir Suzuki Satoru começando a se preocupar com sua aparente confusão. Ela precisava tomar uma decisão. Agora, caso contrário, até Satoru começaria a agonizar com isso. Suzuki Satoru lutou por ela. Nesse caso, hora de pegar estrada. Vamos, Satoru. Bem, é bom contanto que seja isso que deseje, Keno. Ela acenou para as 3 pessoas lá dentro e caminhou com Satoru. Keno escolheu deixar o problema de lado. Originalmente, ela deveria ter escolhido acabar com os 3 e evitar colocar Suzuki Satoru em algum perigo futuro. Essa era a maneira correta de agradecer a alguém que demonstrou tamanha bondade para com ela. Entretanto, ela ainda não conseguia fazê-lo, mesmo agora. Ken olhou para o esgoto encoberto pela escuridão, no quarto que continha sua família, uma última vez. Quando ela voltasse aqui novamente, ela viria para resgatá-los ou destruí-los. Ken olhou para as costas de Suzuki Satoru, as costas que ela esteve olhando por quase 5 anos. Então acelerou os passos, até que ficou lado a lado e de mãos dadas com Satoru enquanto caminhavam juntos. Quanto tempo fazia desde que ela fez uma coisa tão infantil? Ela poderia dizer mais ou menos dado o jeito que Suzuki Satoru olhou para ela. No entanto, ela não disse nada, nem Suzuki Satoru. Suas mãos, frias como a noite, das quais não se podia sentir o menor traço de calor humano, pareciam quentes para Keno. E então, os dois partiram. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!